Aí o moinho começou a fazer uns barulhos estranhos. Tenho quase certeza de que está quebrado. Estou farto de trabalhar nesse ritmo. Então você tem este rolo de 30 pés de comprimento com rolamentos em cada lado. Você não iria querer um conjunto de 30 pés de comprimento. Eu sou o Pat Courtney da JTech e hoje vamos falar sobre rolamentos de rolos esféricos. Então, o que é um rolamento de rolos esféricos? Bem, a maioria, vamos começar. Aqui está um rolamento de rolos esféricos. Tipicamente, ele terá 4 componentes. Terá o anel externo, o anel interno, as gaiolas e os rolos. E por que é chamado de esférico? Bem, pela forma esférica dos rolos. E assim como nossos outros rolamentos de esferas e rolos, o anel externo, o anel interno e os elementos rolantes serão todos feitos de aço 582-100. A gaiola será feita desse material de latão ou será feita desse material de aço. Qual é a faixa de tamanho? Eles vão de 25 mm, furo de 25 mm, até mais de 500 mm de furo. Então, tipicamente, apenas produto métrico. Então, novamente, quando olhamos para rolamentos de rolos esféricos, o tamanho do furo é tipicamente uma especificação métrica. Rolamentos de rolos esféricos vão ter 2 conjuntos de rolos esféricos e esses rolos terão uma forma esférica. Como você pode ver aqui embaixo, este rolo não é plano. Ele terá uma forma esférica. Essa forma esférica corresponde ao furo esférico deste anel externo. Então, eu posso pegar este rolamento e realmente girá-lo para frente e para trás aqui dentro, porque esses rolos são esféricos. Assim, posso fazer uma esfera perfeita em toda a volta. Então, há diferentes configurações de nervuras, e quando falo sobre isso, estou falando sobre esta flange guia central. É assim que separamos esses rolos. E mesmo com esses 2 designs, você pode ver que temos 2 tipos diferentes de gaiolas. Essas gaiolas são basicamente o que guia os rolos. Normalmente também guiarão os rolos junto com a gaiola. Então, os rolamentos de rolos esféricos são projetados para suportar cargas radiais muito altas. Assim como os rolos cilíndricos, cargas radiais muito altas. Você pode ver que há 2 conjuntos de rolos aqui dentro. Agora, eles podem suportar alguma carga axial ou de empuxo? Sim, podem, mas não carga axial ou de empuxo pura. A quantidade de carga axial ou de empuxo que eles podem suportar é relativa à quantidade de carga radial. Então, quanto maior a carga radial, mais você pode suportar axialmente. Se você não tiver nenhuma carga radial no rolamento, não pode montar este rolamento e colocar uma carga axial nele. O que acontecerá é que você empurrará as bordas desses rolos na pista. Então, basicamente, você precisa assentar os rolos com essa alta carga radial se quiser colocar qualquer tipo de carga de empuxo no rolamento. Agora, qual é a característica realmente única de um rolamento de rolos esféricos? É a sua capacidade de desalinhamento dinâmico. O que quero dizer com dinâmico? Enquanto o rolamento está girando. Então este rolamento, esse anel interno, se você puder ver, veja que os rolos podem oscilar para frente e para trás. Assim, esse anel interno pode realmente oscilar até 1,5 graus em qualquer direção. Então, estou exagerando nisso. Os rolos não podem sair da pista externa. Mas podemos realmente girar este rolamento até 1,5 graus em qualquer direção. Você pode obter esses com um furo cônico. Então, o que isso significa? Isso significa que o furo deste rolamento, esta parte bem aqui, em vez de ser reto, pode ter uma ligeira inclinação. Isso significa que um lado deste anel interno terá um diâmetro maior do que o outro lado. Vai haver uma inclinação ali dentro. Por que temos esse furo cônico? Isso será para instalação. Então, muitas vezes, esse furo cônico vai se alinhar com o que chamamos de bucha cônica. Isso nos permite colocar um rolamento métrico em um eixo em polegadas. E como você faz isso? Bem, você pega uma bucha que vai por baixo, que tem um furo de 1 polegada, a bucha tem, e conseguimos empurrar um rolamento métrico por essa bucha, travá-lo no eixo usando uma porca, né, que empurrará o rolamento pela bucha e o travará. Se for um furo reto, né, montamos apenas aquecendo o rolamento e colocando no eixo dessa forma. Agora, assim como os rolamentos de rolos cilíndricos e os rolamentos de esferas de contato angular, estes não podem ser selados ou blindados. Então, obviamente, por causa desse desalinhamento, não há como colocar um selo ou uma blindagem aqui. Então você terá que encontrar outra maneira de lubrificar o rolamento. Então, por que usar um rolamento de rolos esféricos? Bem, ele pode suportar cargas radiais muito altas, certo? Eu gosto de usar a palavra robusto. Certo, então, quando vejo um rolamento de rolos esféricos, penso que é uma aplicação de alta resistência. É algo grande, de alta resistência, suportando uma quantidade tremenda de carga radial. Tem 2 conjuntos de grandes rolos, então vai suportar muita carga radial. O que também vejo é esse desalinhamento dinâmico. Então, quando você tem essas cargas muito altas, muitas vezes o que acontece é que o eixo se deflete. Pode dobrar um pouco, pode ceder. Mesmo sendo de aço, ainda pode ceder
quando há uma quantidade tremenda de carga. E assim, ter esses rolos sendo capazes de girar um pouco ali dentro, permitirá que o eixo ceda e não descarregue esses rolos ou carregue esses rolos de forma incorreta, de modo que não consigam suportar a carga. Então, a outra coisa boa sobre os rolamentos de rolos esféricos, por que usá-los? Porque tem uma ampla gama de produtos. Então, temos este rolamento aqui que tem um certo tamanho de furo. Temos 5 outros tipos, 5 outros esféricos que terão um diâmetro externo diferente e uma largura diferente que se encaixarão nesse mesmo furo. Então, tem uma gama muito ampla de produtos que você pode usar com rolamentos de rolos esféricos. Então, onde são usados os rolamentos de rolos esféricos? Bem, eles foram projetados inicialmente para fábricas de papel. Então, por que em fábricas de papel? Em uma fábrica de papel, você tem um rolo pelo qual a polpa está passando, sendo comprimida e transformada em papel. Bem, esses rolos, este rolo aqui, tem 30 pés de comprimento. Então, você tem este rolo de 30 pés de comprimento com rolamentos em cada lado. Bem, o que vai acontecer com esse rolo? Ele vai querer ceder. São 30 pés de comprimento. Então, quando ele cede, isso vai querer girar. Aquele eixo vai querer girar dentro do rolamento. E assim, se aquele anel interno não puder girar junto com ele, novamente vai carregar esses rolos de forma estranha, vai carregar as bordas desses rolos, e isso vai falhar o rolamento prematuramente. Então, as fábricas de papel foram as primeiras, foram para o que os rolamentos de rolos esféricos foram projetados. Agora, a partir disso, porque são tão robustos e há tantas aplicações pesadas com eixos longos, os rolamentos de rolos esféricos estavam sendo usados em turbinas eólicas. Então, quando você vê aquele grande moinho de vento ou turbina eólica, né, aquelas enormes lâminas, logo atrás dessas lâminas há um grande rolamento de rolos esféricos. Se você olhar para aquele rolamento atrás de mim, você pode ver o quão grandes os rolamentos de rolos esféricos podem ser. E novamente, por quê? Porque aquele eixo vai realmente dobrar um pouco e há uma carga radial tremenda disso, dessas lâminas penduradas nesse eixo. Onde mais são usados? Polias de cabeça e cauda para equipamentos de transporte. Então, se você já esteve em uma, passou por uma pedreira de areia e cascalho, verá essas esteiras transportadoras que estão carregando areia ou pedra e meio que despejando em uma pilha. Bem, no topo dessa esteira, chamamos isso de cabeça, certo? E na parte inferior é a cauda, há 2 rolamentos sustentando isso e 2 rolamentos na parte inferior. Esses são tipicamente rolamentos de rolos esféricos. Grandes ventiladores usarão rolamentos de rolos esféricos, rodízios de usinas siderúrgicas e munhões de usinas siderúrgicas. Então, o que é um rodízio? Um rodízio é a parte onde despejamos o aço líquido e ele desce por este canal, e há esses rolos ao longo do caminho que estão meio que formando esse líquido e tornando-o semi-sólido antes de chegar aos rolos principais. Cada um desses rolos vai ter um rolamento esférico. O munhão é isso, os rolamentos que são a parte do enorme pote que despeja o aço. Então imagine um enorme pote com 2 ou 3 andares de altura, com 9 ou 12 metros de largura. E ele tem esses mancais, ou tipo meias hastes, que se projetam. Esses rolamentos, autocompensadores, estarão em cada extremidade dessa haste. E novamente, por quê? Porque isso vai ceder quando estiver cheio de aço. Então essas coisas vão ceder. E você precisa desse rolamento de rolos esféricos para poder desalinhá-los dinamicamente. Outra aplicação de serviço pesado é um triturador de carros e esses tipos de equipamentos e trituradores de rocha. E novamente, um triturador de carros tem um eixo e tem todos esses grandes martelos nele e está girando e vai esmagar carros e ônibus e o que mais for. E assim, enormes quantidades de carga radial, eixo muito longo, certo? Porque os carros e as coisas têm que caber lá, então você vai ter esse desalinhamento e cargas radiais pesadas. Obrigado por nos acompanhar neste curso intensivo sobre rolamentos de rolos esféricos. Cobrimos os componentes principais, seu papel no manejo do desalinhamento e como eles se destacam sob cargas radiais pesadas. Fique atento para mais treinamentos sobre rolamentos da JOTSTEC, anteriormente conhecida como COIOL.